Fala galera, análise pré-jogo de Fortaleza e Cruzeiro, jogo atrasado aí da 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 115 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então fica aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo Fortaleza. Nas últimas 10 rodadas, nas últimas 10 rodadas foram 3 jogos em casa, um empate, uma vitória e uma derrota aí para Grêmio, América e Flamengo, 44% de aproveitamento para o Fortaleza. Olhando para algumas estatísticas dessas partidas, o Fortaleza teve em média aí 54% de posse de bola, um número mediano aí para uma equipe mandante. Em termos de construção de jogadas, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que mede aí a capacidade que as equipes têm de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Nessas partidas aí, o Fortaleza teve uma média de 1,04 por partida e os seus adversários 0,69. Então, números baixos aí, tanto para o Fortaleza quanto para os adversários, mas o Fortaleza aí com um valor médio aí maior em geral do que os seus adversários. Se a gente for olhar para finalizações e expectativa de gols, o Fortaleza teve em média 18 finalizações por jogo contra 12,3 dos adversários, gerando aí uma expectativa de gols em média de 1,64 por partida contra 1,25 dos seus adversários. Então a gente vê o Fortaleza com bons números, aí, números relativamente altos, considerando que era o mandante, e no geral aí superando os seus adversários, tanto em finalizações quanto em expectativa de gols. A expectativa de gols é uma estatística que mede, ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. A gente tem uma segunda estatística aí, que é a expectativa de gols pós-chute, que ela mede, né, também estima o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, mas considerando também a qualidade das finalizações. Então, quando a gente olha para o número de finalizações ou para a expectativa de gols, a gente não está levando em consideração a qualidade das finalizações em gol, e a expectativa de gols pós-chute faz isso. Então, considerando, né, a qualidade das finalizações, a expectativa era que o Fortaleza marcasse aí 1,52 gols por jogo e os seus adversários 1,42. E olhando para o número de gols efetivamente marcados, em média o Fortaleza marcou 1,33 gols por jogo e os seus adversários 1,67. Então o que a gente consegue ver aí é o Fortaleza com números, né, de medianos para bons aí em todas as estatísticas, menos em expectativa de assistências. E apesar de ter tido um bom número de finalizações e de expectativa de gols, quando a gente considera a qualidade das finalizações e olha para o número de gols efetivamente marcados, Fortaleza aí tem números medianos. E outra coisa interessante é que ele também deixa, né, ele dá oportunidade para os seus adversários. Né, os adversários aqui com um número mediano de finalizações, mas com expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados relativamente altos. Olhando agora para o Cruzeiro, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos fora de casa, empate contra o Cuiabá, vitória sobre o Atlético Mineiro e derrotas aí para São Paulo e Coritiba, dando 33% de aproveitamento. Em termos de posse de bola, jogos aí na média equilibrados, o Cruzeiro aí com 49% em média de posse de bola. Olhando para a expectativa de assistências, os adversários aí em média com 0,58 e o Cruzeiro com 0,74. Números, né, bem baixos para os adversários e apenas baixos para o Cruzeiro, que tem ido na média melhor do que seus adversários, mas ainda assim com um número baixo para a expectativa de assistências. Em termos de finalizações e expectativa de gols, em média os adversários aí com 9,8 finalizações por jogo e o Cruzeiro com 13,5, né, um número relativamente alto para uma equipe visitante. Mas em termos de expectativa de gols a gente vê um equilíbrio, né, 0,76 para os adversários, 0,74 para o Cruzeiro, um número aí relativamente baixo. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí o Cruzeiro passa a ficar em desvantagem, 0,72 em média para os adversários e 0,46 para o Cruzeiro, ainda um número relativamente baixo. E em termos de gols efetivamente marcados, 0,5 em média para os adversários e 0,25 para o Cruzeiro, mais uma vez um número baixo. Então a gente vê aqui, né, que o Cruzeiro ele vai melhor em expectativa de assistências e número de finalizações, mas à medida que a gente vai caminhando aqui nas outras estatísticas, ele vai ficando cada vez pior. Então, uma expectativa de gols já equilibrada com seus adversários, expectativa de gols pós-chute pior e em gols marcados ainda pior do que os seus adversários. No geral, aí, os jogos do Cruzeiro com números baixos aí para todas as estatísticas, menos de finalizações aqui, que o Cruzeiro foi relativamente bem. E para fechar nossa análise, eu vou trazer aqui palpites de resultado para esse jogo, só
lembrando que o objetivo não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz? Simulei aí 10 mil partidas entre Fortaleza e Cruzeiro, levando em consideração a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, que nessas duas equipes produziram, mas também deixaram seus adversários produzirem. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê aqui uma probabilidade de vitória maior para o Fortaleza, 40% de chance de vitória, 29% de chance de empate e 31% de chance de vitória para o Cruzeiro. Então, um leve favoritismo aí para o Fortaleza. Os resultados mais frequentes nessas simulações: empate por 1-1, vitória por 1-0 do Fortaleza e depois vitória por 1-0 do Cruzeiro. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ver que o cenário praticamente se mantém. 38% de chance de vitória do Fortaleza, 31% de empate e 31% de chance de vitória do Cruzeiro. Os resultados aí mais frequentes os mesmos, né? Empate por 1-1, vitória por 1-0 para cada um dos lados. Então a gente vê aí um ligeiro favoritismo para o Fortaleza, né? Tanto no cenário de expectativa de gols, quanto no cenário de expectativa de gols pós-chute. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Fortaleza e Cruzeiro, espero que vocês tenham gostado e fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!